Amigos berianos, chegamos na parte que é muito importante, que eu gosto de chamar de extras, para que você compreenda mais ainda estas informações a respeito deste estudo que está finalizando. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much true. Os berianos, como prometido, a gente tinha informações extras, que faz parte ainda também do estudo, onde você pode ver aí informações muito importantes que vai lhe dar mais clareza, mais discernimento e compreensão a respeito de como a Bíblia é organizada, de como é a estrutura. O amigo beriano, como eu havia dito, algumas ilustrações nosso vídeo do primeiro estudo iriam ter. Essa primeira ilustração que você está vendo aí na sua tela responde a seguinte pergunta, né? Como a Bíblia chegou até nós? Você pode ver na tela, na imagem, a Bíblia foi escrita num período de aproximadamente 1600 anos. O primeiro escritor da Bíblia foi Moisés. A Bíblia foi escrita ali na Ásia e nos países da Europa. Bíblia, nossa, isso aqui é muito legal, né? A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. E isso são dados, dados contemporâneos, né? A Bíblia, apesar de existirem vários livros de fantasia e ficção por aí, e várias produções que saíram dos livros foram pastelonas, mas mesmo assim, mesmo que existam esses best-sellers por aí, a Bíblia ainda é o livro mais vendido no mundo. Que coisa interessante, que coisa curiosa, porque há de se pensar como que um livro é mentira se ela é o livro mais vendido no mundo. Então isso não é uma mentira, porque uma mentira, ela não ia durar todos esses tempos. Ela não ia durar quase 2000 anos, escrita por praticamente 40 autores, né? É muito interessante nessa parte da ilustração que a gente consegue visualizar coisas importantes para a melhor compreensão deste nosso primeiro estudo bíblico, que é Bíblia Sagrada, um livro singular. Você pode analisar agora e olhar no índice de sua Bíblia, que a Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. A sigla é AT e NT. No Novo Testamento, nós temos 27 livros. Já no Antigo Testamento, temos 39 livros. No Antigo Testamento, temos 39 livros e no Novo Testamento, 27 livros. O Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica e aramaica. Já o Novo Testamento foi escrito em grego. Como a gente havia falado que o primeiro escritor da Bíblia foi Moisés, nós temos João, foi o último escritor da Bíblia. Outra coisa interessante é esse pequeno quadro aí no final, que diz que no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a gente vai entender agora a composição, as divisões que existem nos livros da Bíblia. A gente sabe que ela é uma mini biblioteca. Então, para melhor compreensão, acompanhe comigo. Nós temos o Pentateuco, que é composto pelo livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Nós temos os livros históricos, nós estamos ainda no Antigo Testamento, ok? Nós temos os livros históricos, como Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e o livro de Esté. Já na parte do livro profético, na parte dos livros proféticos, nós temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Já na parte de profecias, nós temos os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Já no lado dos profetas menores, nós temos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Portanto, isso aqui é a divisão de uma forma organizada e para que você compreenda melhor. Já na parte do Novo Testamento, nós temos também algumas divisões. Nós temos os evangelhos, que já é muito conhecidos, como Mateus, Marcos, Lucas, João. Temos um livro histórico, que é o livro de Atos. Temos as epístolas, que
Temos as epístolas, que são as cartas. Parte delas quem escreveu foi Paulo. Nós temos as cartas Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas, e temos apenas um livro profético no Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. Amém? Essa imagem, ela vai responder a seguinte pergunta: como entender a Bíblia? O primeiro passo é orar. Você pode abrir sua Bíblia em Salmo 119, versículo 18, que fala mais a respeito desse primeiro degrau, desse primeiro patamar, que é oração. Salmos 19, versículo 18. Acompanhe comigo a leitura. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. A gente também pode abrir ali no livro de Lucas 24:45, no Evangelho de Lucas. Espero que você esteja com a sua Bíblia acompanhando. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 45, que diz o seguinte: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ou seja, precisamos orar. Precisamos orar para compreendermos a verdade. Aquela verdade que é a que nos liberta. Amém? No segundo degrau, a gente encontra a Bíblia é sua própria intérprete. A gente já leu em João 5,39. Lá em João 5,39, a gente sabe que é através da Bíblia que é encontrado a vida eterna, porque elas testificam de Jesus, já que ele é o personagem principal da palavra de Deus. Isso dito lá em João 5,39. A gente precisa, nesse terceiro degrau, ler o texto em seu contexto. Não adianta você querer pegar um versículo só, um versículo isolado, e achar que isso já é uma doutrina e que isso é uma verdade, porque a gente não aprendeu desta forma. A gente aprendeu que é um pouco aqui, um pouco ali do mesmo assunto, que é preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra e mais regra. Então, não é simplesmente ler um único versículo e dizer que aquilo é uma verdade. A gente precisa fazer a comparação, né? Vamos para o quarto degrau. Comparar com outros textos, porque a gente precisa realmente entender estas coisas. Em Lucas 24, 27, diz exatamente o seguinte: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O quinto passo: a gente precisa considerar a Bíblia em sua totalidade. Às vezes, muitas pessoas pegam só um capítulo, só um versículo, e às vezes não analisam completamente a Bíblia. A Bíblia, ela é a verdade, toda a verdade é ela. Jesus disse que ia nos santificar. A gente precisa ser santificado na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Então a gente precisa considerar a Bíblia em sua totalidade. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte a respeito disso daí. 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém? E a gente precisa chegar neste último passo. Passagens mais fáceis explicam as mais difíceis. Já a gente aprendeu lá em Isaías 28, 10, que é preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente encontra em algumas partes muito mais facilidade de compreensão. Em outras partes a gente encontra dificuldade. Porém, quando a gente junta tudo isso, as partes que são fáceis vão acabar facilitando a compreensão dos textos difíceis. Por isso a gente precisa considerar a Bíblia em sua totalidade e não simplesmente pegar um texto fora de contexto. Quando a gente pega um texto, um versículo fora de contexto, isso vira pretexto. Então acaba surgindo o que a gente chama de heresia. Olha as informações que a gente tem nesta imagem. Acompanhe. A gente tem a arqueologia, que nos dá várias contribuições e provas muito sustentáveis e verídicas sobre
a palavra de Deus, e muitas coisas foram encontradas. Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de centenas de textos e fragmentos de texto encontrados nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, no fim da década de 1940. Porções de toda a Bíblia foram encontradas, exceto o livro de Esté e do livro de Neemias. Esse achado ajudou a provar que o texto da Bíblia que temos hoje não foi alterado. É muito interessante, porque isso nos dá confiança, isso nos dá garantia de que lemos, o que temos hoje em nossas mãos é uma prova viva e fiel da inspiração que Deus, através do Santo Espírito, inspirou os homens, né, aqueles 40 autores, a escreverem o texto sagrado. E a gente pode descobrir mais aqui. Unidade. Mesmo sendo escrita num período de aproximadamente 1.600 anos por 40 autores diferentes, né, que a gente sabe que essas pessoas são de diferentes culturas, comportamentos diferentes, elas foram transformadas, é claro. A Bíblia não se contradiz, e é verdade. Você só consegue enxergar contradições na Bíblia se você não orar pedindo a Deus sabedoria e já ir ler ou estudar a palavra de Deus com outras intenções. E a gente sabe que muitas coisas que estavam na Bíblia, como as profecias, algumas já foram cumpridas e outras estão aí acontecendo. E haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Isso está lá em Mateus 24, no versículo 7 e 8. E a gente sabe que uma das coisas muito importantes que não haveria de deixar de ser falada é o poder transformador que a palavra de Deus traz. A Bíblia possui um poder transformador, porque quando as pessoas permitem que suas verdades entrem em seu coração, isso realmente as transforma. Amém por isso. Podem não acreditar em Deus, revelando a luz do próprio ser, as suas crenças. Inquestionavelmente ter seus motivos para não mais crer em evidências. Mas mesmo que duvidem, escolho crer. Creio que além do que os meus olhos veem, minha fé revela o que Ele é e quem eu sou. Eu fui salvo pelas mãos de um Cristo que por uma cruz me libertou e me amou. Mil respostas para contrariar o que escrito lá na Bíblia está desde o princípio. Teorias podem contestar, mas somente poderão provar o que se vê. E ainda que não creiam, escolho crer. Creio que além do que os meus olhos veem, minha fé revela o que